Fala galera, beleza? Bom, meu nome é Rafael Esquerdo, eu sou PO na Sensidia e eu vim aqui hoje no Open Banking Week falar um pouquinho para vocês sobre os principais desafios da governança de Open APIs. Eu tenho trabalhado aí nos últimos 2 anos no mercado de meio de pagamento, né? Então, eu tenho tido contato com muitos bancos, credenciadoras, bandeiras, e tenho visto de perto a movimentação dessas empresas quanto à evolução, né, desse mercado. Então, eu acho que agora com a regulação do Open Banking sendo exposta aqui no Brasil, com datas e escopo fechado, eu acho que a gente tem um caminho claro para seguir. Mas as empresas já estão se antecipando e há algum tempo elas já vêm se preparando, né, já vêm adquirindo o conhecimento para poder se adequar, né? E também, claro, explorar, né, esse novo mercado que vai abrir muitas possibilidades, né? Tanto para o cliente final, no cliente lá na ponta, quanto para as empresas mesmo. Então, eu vim aqui hoje falar um pouquinho disso para vocês. Só rapidamente aqui, né? Então, vamos falar um pouquinho do mercado de Open APIs, né? Tipo, qual que é o contexto de estudo, né? Do que a gente está falando? Falar, eu tenho API, beleza, mas sua API é aberta, sua API é fechada, como que ela está estruturada dentro da organização, né? Vamos falar também dos modelos de governança e de organização mesmo. E aí entrar de fato na governança de APIs, né? Então, no modelo operacional de estudo, nos processos, no portfólio de APIs e no ciclo de vida de APIs, né? O que eu tentei trazer aqui hoje para esse bate-papo é um pouco da minha experiência nesses últimos anos, o que eu tenho visto e quais foram os principais problemas encontrados ao longo do caminho, o que me ajudou a resolver esses problemas, né? Ou pelo menos mitigar um pouco deles. Então, a ideia aqui, quando a gente entrar ali no modelo operacional, no processo, no portfólio, no ciclo de vida, eu poder contribuir um pouco do meu conhecimento, da minha experiência aí com vocês, tipo, dando alguns insights, né? Tipo, ferramentas, ideias, tentando realmente contribuir um pouco com vocês que estão assistindo. Eu acho que em algum lugar aqui do vídeo deve ter um chat para a gente bater um papo, então se alguém tiver dúvida durante a apresentação, pode ir mandando aqui que eu vou tentar responder, tá? Bom, como eu falei, eu trabalho na Sensidia. A Sensidia ela é uma empresa especializada em APIs, então a gente, desde a construção até a implementação, a gente consegue contribuir bastante aí com o nosso conhecimento, com as nossas ferramentas. E a gente pode ali dividir a Sensidia mais ou menos em duas, né? Então a gente está falando do produto, que é a plataforma de APIs, e a gente está falando dos serviços de consultoria, que é onde eu trabalho. Então ali na linha de frente mesmo com o cliente, dentro dos serviços de consultoria, eu tenho tido a oportunidade de estar em contato com o mercado e podendo contribuir com as empresas, né, para poder entender um pouco mais sobre APIs, adquirir esse conhecimento junto com elas, porque a regulação está aí, a oportunidade está aí, e quem sair na frente, acho que já sai com bastante vantagem, né, em relação às outras empresas. Bom, beleza. Então, assim, vamos falar um pouquinho do Open Banking, né? O que a gente na Sensidia lá entende como Open Banking, o que a gente está tentando contribuir para esse novo mercado, né? Então, quando a gente fala de Open Banking lá dentro da Sensidia, a gente está totalmente falando de APIs, né? Acho que não tem como a gente... uma coisa não anda sem a outra, né? A gente tenta organizar essa ideia, né, esse conhecimento que a gente tem, essa experiência, dessa maneira que está no desenho. Então, quando a gente está falando de Open Banking, de uma empresa que, sei lá, está pensando em
em entrar nesse mercado, em lançar um produto, em se adequar à legislação, a gente está falando de todos esses horizontes, né? Então, a gente pode começar lá por API design, passa por segurança e consentimento, que é algo muito importante, né, dentro da regulação. Acho que ficou bem claro isso, né? O consentimento do cliente em relação às operações, em relação aos seus dados, plataforma de APIs. Acho que também é indispensável uma boa estratégia, né, para que as empresas possam, de fato, ganhar com isso, né, ganhar com a implementação, com a exposição dos seus produtos, das suas APIs no mercado. Tecnologia e arquitetura, que acho que é um fator extremamente importante. A gente vai falar um pouco disso aqui, lógico, rapidamente, mas a arquitetura de APIs ela é um assunto bem complexo que vale ali uma atenção especial. Lá na Sensidia também a gente entende o Developer Experience e o API Care como fatores bem importantes na implementação do Open Banking, né? E, lógico, a governança de APIs, que é o que a gente vai focar aqui hoje. Então, acho que a ideia aqui é a gente passar pelos 4 tópicos ali de governança de APIs, mostrando ali os principais desafios de cada uma e o que a gente tem identificado dentro dos nossos clientes, né? Para que eles consigam ter uma trajetória mais tranquila, mais assertiva e mais organizada, né? Quando eles estão implementando APIs. E aí, principalmente, a gente está falando de APIs abertas, né? APIs públicas. Então, estou falando que eu tenho APIs públicas expostas na internet e eu tenho consumidores dessas APIs, né? Como que a gente lida com esse tipo de governança nesse contexto? Tá? Então, vamos lá. Bom, o que a gente tem visto no mercado, né, nos últimos tempos, em relação a APIs, né? Então, lá atrás, né, alguns anos atrás, aí a gente tinha um modelo ali que as empresas estavam criando os seus departamentos de TI, o TI estava sendo agora parte da empresa, né, um departamento grande em várias empresas. E aí, geralmente, né, o TI servia ali a empresa de alguma forma com que ela interagisse com o seu cliente, né? Então, sei lá, a gente pode pensar desde alguma interação na loja, ou aqui já no multichannel, né, onde você tem a empresa fornecendo insumos ali, fornecendo tecnologia para aplicativos, para páginas web, ou até mesmo para loja física, e aí o seu cliente na ponta consumindo esses serviços, né? E aí o que a gente tem visto hoje? Tá? Hoje a gente tem visto um cenário um pouco diferente, então se a gente colocar isso ali numa escala de complexidade ao longo do tempo, a gente pode afirmar que, cara, lá no passado as coisas não eram tão complexas comparadas com o que a gente tem hoje. Então, hoje a gente tem a companhia servindo diversas formas de interação com o seu cliente, né? A gente colocou ali aplicativos, marketplace, a própria loja, agora chatbot, né? E por trás de tudo isso, hoje a gente já vê empresas bem estruturadas com APIs, fornecendo ali toda uma camada de integração com N outros produtos da empresa, que no final das contas interagem com o cliente. Acho que esse ainda é um mercado meio novo para algumas empresas, para outras empresas já é um mercado um pouco mais avançado, eles já têm muito conhecimento em como fornecer insumo para diversos produtos dentro da empresa. Algumas delas já têm um conhecimento bem grande já em APIs, então uma arquitetura de APIs que provê serviços para diversos produtos dentro da empresa já é algo trivial, a gente pode se dizer. E aí a gente tem visto ultimamente surgir muitas integrações entre companhias, né? Então a gente está falando que a empresa ela tem todo o seu portfólio de APIs que fornece
tecnologia, né, para os seus produtos digitais, geralmente. Só que agora ela também passou a ser um fornecedor de tecnologia e de parceria para outras empresas. Então, a gente tá falando de um alto grau de complexidade, tá? Quando a gente se depara com essa situação, né, quando a gente olha para a empresa, basicamente o que a gente enxerga é isso aí, tipo, então é um mundo híbrido, onde você tem tudo que há de mais novo hoje, as empresas começando a trazer conceitos de serverless, conceitos de cloud, mas você ainda tem o seu legado funcionando. Você não pode deixar o seu legado de lado e assumir agora toda uma arquitetura nova, toda uma estrutura nova, sem esquecer do legado, né? Então a gente tem visto esse mundo híbrido ainda como grande desafio, né, no mercado. Então, o que eu queria trazer aqui hoje é o seguinte: a gente está falando hoje de um alto grau de complexidade, né? No sentido de que hoje a gente tem canais multi-experience, então eu tenho APIs fornecendo tecnologia para os meus produtos internos. Eu estou fornecendo APIs para outras empresas no mercado e tudo isso está na nuvem. Então, eu estou falando de um ambiente multi-cloud também. Então, é multi-cloud e multi-experience, ou seja, o grau de complexidade aumentou. Ele é ainda maior comparado em outros momentos do passado, né? Então, é basicamente esse cenário que a gente tem se deparado nos últimos anos, principalmente no mercado de meios de pagamento. A gente tem visto a complexidade aumentar muito. Quando isso acontece, novos problemas surgem e a gente tem visto novas tecnologias surgirem para resolver esses problemas. Então, é inserido nesse contexto que a gente vai tocar aqui hoje no nosso papo. Então, eu estou falando que o meu principal foco aqui é como que eu faço a governança das minhas APIs que hoje são expostas como produtos para o mundo, né? Então, geralmente, quem vai consumir esses caras são outros parceiros, são outras empresas, né? E é interessante aqui, tipo, eu quis trazer esse slide porque montando esse material aqui, dando uma pesquisada na internet e tal, achei um estudo da PwC que ela fez e onde ela cita exatamente esse novo mundo, né? Esse novo mercado que está surgindo. E ela chama esse mercado, ela dá um nome para esse tipo de modelo de mercado, né? Onde ela chama de Marketplace Model. Então, ela trouxe o conceito de marketplace que a gente está acostumado para dentro do mercado de Open Banking e é algo que ela tem observado. Então, é aí que estão as oportunidades, é aí que a gente está falando. Então, a gente está falando de expor APIs públicas para criar novas parcerias, novas tecnologias, novas soluções, para que a empresa possa alavancar o seu negócio, ela possa ser inovadora, ela possa oferecer uma experiência para o seu cliente diferente. E realmente é isso que a gente tem observado, tá? A gente está em contato com esse mundo de APIs, esse mundo de tecnologia, e a gente tem observado que as empresas agora elas passam a ter outras empresas como consumidores de seus produtos, mas ainda assim para alavancar os seus próprios produtos, né? Então, acaba que ela aumenta ali o seu alcance através de parceiros. Eu acho que esse é um caminho bem interessante, principalmente para grandes empresas. Acho que grandes empresas têm dificuldade de entender a jornada de todos os seus clientes. E quando a gente está falando de Open APIs e Open Banking, a gente acaba que oferece para essas empresas maneiras para que elas possam expandir, né, os seus negócios e ter um alcance muito maior do que elas têm hoje. Acho que está aí a grande sacada, né? Então, parcerias, a gente tem visto que é o que tem funcionado e pelo menos é o que tem guiado esse mercado agora no começo, né? Onde tudo é novo,
Ninguém sabe muito bem como fazer, o que fazer. Existem muitas tecnologias no mercado, muita coisa, muita informação. Então, é basicamente nesse contexto que a gente vai conversar hoje. E aí, para exemplificar um pouco mais do que eu estou falando, né? Tipo, beleza, você está me falando tudo isso, mas e aí, na prática está acontecendo? É o que eu tentei trazer aqui. Então, eu fiz uma pesquisa rápida aqui na internet, né? Fui buscar alguns produtos de Open APIs e algumas soluções de Open Banking que se encaixam nesse contexto, né? Eu trouxe aqui um exemplo bem legal, que é uma empresa chamada Zins Pilot. Ela é uma empresa alemã, tá? E aí ela funciona mais ou menos assim. Então, eu sou cliente, né? Eu sou cliente deles. Eu tenho uma conta lá com o Zins Pilot e eu quero um plano de aposentadoria para mim que seja condizente com o meu salário, com a minha ideia de aposentadoria, né? E em quanto tempo eu vou me aposentar e tal. Então, a plataforma deles de Open Banking, ela oferece comparativos entre diferentes bancos na Europa com as configurações que você pediu. Então, eu quero me aposentar daqui 30 anos, eu tenho tanto dinheiro disponível por mês para depósito, e ela consegue te oferecer diversas opções de investimento com as taxas para você comparar. Então, beleza. Eu escolhi ali na plataforma, né, qual que é o melhor investimento para mim. Eu acesso essa opção, né? Peço para fazer um depósito e os Inspilot, qual que é a grande sacada aqui, né? Ele se conecta a muitos bancos da Europa. Então a gente está vendo ali, né, opções de investimento na França, na Bélgica, na Alemanha. A grande sacada é que ele se conecta a todos esses bancos e fazendo uso do Open Banking, ele tem acesso às informações de produtos, as informações do cliente com seu consentimento. E aí o que é mais legal é que se eu escolhi um banco que eu não tenho conta, por exemplo, então eu quero investir o meu dinheiro ali no My Money Bank, lá na França, e eu sou um cidadão alemão, essa para mim é a melhor opção de investimento. Eu posso simplesmente programar depósitos ali no My Money Bank, e aí o Zinspilot, ele fica responsável por retirar o dinheiro da minha conta, né, do meu banco tradicional, onde está o meu dinheiro lá guardado, na minha poupança, na minha conta corrente, ou até num banco de investimento, e transferir esse dinheiro para o My Money Bank, lá na França. Só que eu não tenho conta no My Money Bank, então o Zinspilot se encarrega de, com o depósito, já fazer a abertura da sua conta, e aí automaticamente você passa a ter uma conta no novo banco com dinheiro lá já. Eu acredito que, eu não usei esse produto, mas eu acredito que a experiência deve ser muito boa. Assim, em poucos passos você consegue comparar e realizar o depósito e automaticamente abrir a conta no banco que você deseja. Então, assim, a burocracia cai demais, a experiência do usuário é muito melhorada. E com certeza, esses bancos que antes não tinham alcance até esse cliente, né, eles passam a ter, tá? Então, é um exemplo bem legal que eu achei aí nas pesquisas e acho que é válido, né, para esse contexto que a gente está vivendo agora. Tem uma outra empresa que eu também achei bem interessante, que é a Treasury Prime. Ela basicamente é uma plataforma de Open Banking que conecta o legado dos bancos a esse novo mundo de fintech, APIs e novas tecnologias, né? Então ele tem uma coleção de APIs, todas padronizadas e desenhadas em cima do Open Banking e da legislação do PSD2. A grande sacada aqui da Treasury Prime é fazer a conexão entre os sistemas bancários legados, né, e as grandes instituições, com empresas, com fintechs, com outras empresas que possam oferecer ao banco novos negócios. Então aqui de novo, né, a gente está falando de parcerias. Então acho que é nesse contexto aqui que a gente deveria pensar talvez no Open Bank e pensar como é que a gente pode criar novos modelos de negócio
fomentando a parceria, fomentando o alcance daquele cliente que hoje não tem, sei lá, não tem o celular ou não tem condições de entrar em diversos bancos para comparar diversas taxas e diversos produtos. Então, acho que quando o Open Banking vem, Open APIs vem para esse mundo, a gente abre aí um novo horizonte de oportunidades, né? E é sobre isso que eu queria falar aqui hoje para vocês. Quando a gente está falando de APIs e Open Banking, Open APIs, a gente tem percebido, né? Eu tenho percebido muito isso, que assim, tá bom, você tá me falando que você quer falar de APIs, você quer construir APIs, você quer falar de Open Banking, mas quem que é o cara na sua empresa que conhece de APIs, né? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque o mundo de APIs ele é muito grande, né? Ele é muito vasto. A gente viu naquela imagem de Open Banking lá que basicamente tudo que tem ali está relacionado a APIs. Então a gente sabe que quanto mais a gente desce, mais o nível de dificuldade aumenta. Então quem que é o dono de APIs hoje dentro da companhia, né? Quem que é o cara que conhece de APIs, que sabe o que está falando? Nessa linha, né? Nessa linha de quem que é o dono e tal, o Gartner em 2017 identificou essa mudança do mercado, né? De essa mudança comportamental, né? As novas tecnologias surgindo, as novas parcerias surgindo. E aí ele fomentou para o mundo que estava surgindo um novo cargo, né? Um novo papel, que é o API Product Manager, né? O que é esse cara, né, para o Gartner? Né? O Gartner entendeu que esse é um cara que dentro das organizações ele é responsável por entender APIs como produtos. Então, se a gente está falando de parcerias, de integrações com outras empresas, elas são feitas via API. Como é que a gente faz isso da melhor maneira possível? O caminho que o mercado encontrou para fazer isso foi transformar APIs em produtos. Tá? E acho que aqui é o ponto da discussão. A gente tem visto, né, eu tenho visto, trabalhando na Sensidia, na consultoria da Sensidia, né, estando em contato com alguns clientes, é justamente isso. Né? A gente tem visto esse movimento das empresas hoje de pegar aquele portfólio de APIs que eles tinham antes e como é que a gente transforma isso em produto? Como é que a gente abre isso para o mercado, oferece isso de uma forma interessante, que gere valor, que gere novos negócios e que alavanque a nossa estratégia, que alavanque a nossa empresa no mercado, né? Então é muito interessante você ver o mercado se adequando e criando novos papéis e tentando transformar APIs realmente em alavancas, né, para os seus negócios. Aqui eu fiz uma pesquisa rápida no Google, né, eu joguei lá no Google, no LinkedIn, desculpa, eu joguei lá Open Banking, e aí tive assim, vários resultados, e aí quando você começa a olhar um pouco a fundo os resultados, né, então você vê cargos de Product Manager, Product Owner com foco em APIs e integrações, um gerente técnico de Open Banking, então eu acho que fica claro aqui que o mercado realmente está indo para esse lado. APIs, integrações e produtos estão andando juntos. E é um pouquinho disso que a gente vai explorar aqui mais para frente, então, né? Então, de novo, né? Quem que é o cara de APIs dentro da sua companhia? E aí você tem algumas formas de organizar isso, né? Eu particularmente já vi 3 formas de organizações diferentes, né? Quando a gente está falando de APIs, então a gente tem aí um modelo mais conservador, vamos dizer assim, que é um modelo centralizado, né? Tipo, então, eu tenho um departamento, um cara, uma pessoa, um gerente que ele é responsável por tudo de APIs. Tudo tem que passar por ele. Legal, você tem bastante controle sobre isso, mas isso acaba virando um gargalo, né? Tem um modelo que é o modelo descentralizado, que quando a gente está falando de governança, o modelo descentralizado é legal,
você tem diversos times com uma certa autonomia, mas ainda assim você responde ali na governança para um departamento, para um time. Ali você tem um pouco, você tem um pouco mais de autonomia, mas ainda assim você depende de, sei lá, na governança você depende de aprovações, você depende de uma diretriz centralizada, né? Que é a gente ter um modelo distribuído, né? Que é o que a gente tem falado aqui. Quando a gente está falando de construção de APIs e disponibilização e consumo, talvez o modelo distribuído seja o que consiga caminhar melhor com isso. Por que eu estou falando isso, né? Quando a gente tem um modelo distribuído, você acelera muito a forma como você constrói, como você entrega suas APIs. Então, talvez o modelo distribuído seja o mais adequado, só que ele demanda uma maturidade muito grande de quem tá implementando esse modelo. Tá? Assim, não existe um modelo ideal. APIs podem funcionar com qualquer um desses modelos. Cada um tem ali seus prós e os seus contras. Tá? Mas independente do modelo, acho que o mais importante a gente tem em mente que dentro de cada modelo a gente precisa respeitar 4 pilares essenciais ali que seja o modelo que for implementado na sua empresa, todos eles vão seguir esses 4 pilares, que acho que é o que mantém a governança de pé, é o que mantém as coisas sob controle. Acho que a grande questão é como é que eu, agora com os meus N produtos digitais, as minhas N APIs em formas de produtos expostos ao mercado, com os meus parceiros consumindo, como que eu mantenho a ordem de tudo isso, né? Como que a minha governança de APIs, ela seja feita de uma forma efetiva para que eu não perca o controle da situação. Então, a gente entende que os 4 pilares, né, da governança são keep running, né, mantenha as coisas rodando, né, manage complexity, como eu falei, as coisas ao longo do tempo elas têm se tornado cada vez mais complexas. O grande desafio aqui é você gerenciar a complexidade, porque deixar de ser complexo é muito difícil. Quando a gente está falando de um ambiente multi-cloud, multi-experience, a complexidade é muito alta. Security and compliance. Então, acho que fica meio óbvio quando a gente fala que a gente está expondo as nossas APIs para o mercado, como que eu trato a segurança e o compliance disso? Como que a gente, dentro da governança, dentro da nossa proposta de governança, como que eu mantenho a segurança? Como que eu sei quem acessa minhas APIs? Como que eu sei que alguém que não deveria acessar, ele está acessando as APIs? E aí o último pilar ali que sustenta a governança, né, independente do modelo que você siga, é o alinhamento com o negócio, né, o business alignment. Então, assim, tá, eu tenho APIs, elas estão expostas, mas e aí? Essas APIs, elas estão me gerando o retorno esperado, né? Elas estão de acordo com o negócio, elas fazem sentido ainda? Então, assim, a brincadeira aqui né? Independente do modelo que você siga de governança, os 4 pilares são o que sustentam a sua governança. É o que deixa as coisas organizadas, né? É o que não faz virar o caos. E aí, a ideia aqui é trabalhar um pouco em cima desses 4 pilares, né? Então, vamos entrar aqui na governança propriamente dita e falar um pouquinho de como a gente tem encarado essa governança, né? Dado todo esse contexto que eu falei agora. Então, a gente tem APIs abertas, vários consumidores dessas APIs, e eu preciso que os meus 4 pilares ali, eles estejam bem firmes para que tudo isso não vire o caos, para que o que deveria ser uma estratégia bem implementada, bem pensada, que alavancasse o meu negócio, ela não passe a ser uma dor de cabeça. Porque para isso acontecer é muito fácil. Basta você fazer com que um daqueles pilares ali, eles não aguentem, né, o peso de tudo isso.
É, bom, então vamos falar do modelo operacional, né? Eu acho que eu já introduzi um pouco aqui do assunto, né? Eu falei, quem que é o cara de APIs da sua empresa, né? Eu acho que quando a gente está pensando no modelo operacional, de APIs abertas e de APIs mesmo, dentro da companhia, a gente precisa ter pessoas especializadas, pessoas donas daquilo. Eu não posso simplesmente achar que a minha empresa, que antes ela não desenvolvia APIs, ou ela desenvolvia poucas APIs, que agora eu entendi que a estratégia de APIs é muito importante, ela realmente alavanca o meu negócio, que essas pessoas vão absorver isso do dia para a noite. Então, você precisa ter times especializados ou pessoas especializadas que sejam os donos realmente dos seus produtos. Então, quem que é o API Owner, né, na sua companhia? Quem que é o cara que entende de APIs? Né? Qual que é o papel dele? Né? Por que ele é importante dentro do modelo ali operacional? Cara, o dono das APIs, ele pode ser o seu gerente de APIs, ele pode ser o seu PO, o seu PM, e ele é responsável por N coisas, né? Então, a gente pode falar que geralmente ele é o cara que entende daquele negócio, né? Então, se eu tenho, sei lá, N produtos na minha empresa, provavelmente eu vou ter alguns owners desses produtos, né? Eu não posso deixar esses produtos sem um dono quando a gente está falando de APIs. Geralmente esse cara, ele vai ser o cara que está no dia a dia ele acompanhando a criação, a evolução, o uso, né? Então ele é o cara que define ali as métricas do produto, ele vê se as coisas estão andando bem, se não estão. Então ele realmente é o responsável pela gestão, né, das APIs que estão ali embaixo do seu guarda-chuva. Quando você não tem um cara que é dono, né, a gente sempre fala que cachorro com muito dono morre de fome e cachorro sem dono também vai morrer de qualquer jeito. Então você não pode deixar suas APIs, os seus produtos à deriva lá, só porque eles funcionam 99,9% do tempo. Né? Como é que esse dono, né, como é que o seu API owner ele gerencia tudo isso? Como é que ele sabe que as coisas estão funcionando dentro do esperado, não tem nenhum problema acontecendo, ou se tiver algum problema, ele é o primeiro cara a perceber isso, né, antes do cliente. Então aqui a gente está falando de rastreabilidade, tá? É muito comum no mundo de APIs e no mundo de Open APIs que você tenha um conjunto de APIs que atendam um seu determinado produto. E aí esse produto, geralmente, ele tem integração com N outras empresas ou N outros produtos. Então aí você começa a ver a complexidade da coisa no dia a dia. Então eu, como API Owner, eu preciso saber, antes que todo mundo, como é que o meu produto está, como é que está a saúde do meu produto, né? E como que eu sei disso? Rastreabilidade. Então, geralmente, uma ferramenta que tem nos ajudado, né, a entender como é que a gente rastreia esse tipo de coisa, como é que a gente sabe como é que está a saúde do nosso produto, dos nossos APIs, são dashboards, né? Então, hoje, acho que o que me deixa tranquilo todo dia, quando eu chego lá, abro o dashboard e vejo que todos os meus produtos, os meus parceiros, tá tudo verdinho, né? Acho que é a grande felicidade quando você percebe que, cara, tá tudo em ordem, acho que eu não tô tendo nenhum problema, né? Então, eu quis trazer aqui essa ferramenta chamada Kibana. O Kibana é um criador de dashboards ali, né? Então, eu consigo, dentro do Kibana, fazer diferentes filtros e ter diferentes visões, né? Resumindo, eu consigo ter a rastreabilidade de das minhas APIs, os meus produtos, e eu consigo separar isso de várias maneiras. Acho que ali em cima eu tento trazer um pouquinho os filtros que eu uso, né, para poder rastrear os meus produtos.
Então, assim, eu posso ter essa visão por API, eu posso ter essa visão por ambiente, eu posso ter essa visão por app. Então, eu tenho, sei lá, 10 aplicativos consumindo as minhas APIs, né, os meus produtos. Como é que está o consumo de determinado aplicativo, né? Ou de determinado parceiro? Como é que ele está consumindo? Ele está consumindo de forma certa? E eu consigo, através desses gráficos, comparar e entender se o meu produto está sendo usado da forma correta, se ele está funcionando, né, da forma correta, da forma como é esperado. Então, o Kibana tem sido um grande aliado aí na governança, né, dos produtos de OpenAPI. Bom, processos, né? Quando a gente está falando de processos, o que a gente tem identificado, o que a gente tem visto como grandes dificuldades e como que a gente tem mitigado, né, esses problemas. Primeiro que, assim, você precisa ter um processo bem definido, tá? Seja ele para qualquer coisa no mundo de APIs. Acho que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso em Life Cycle, mas o processo em si, a gente tem identificado que existem ali três fatores que ajudam bastante ou, dependendo, eles podem te complicar bastante, né? O primeiro deles é a gestão de acesso, tá? Então, o que eu estou falando aqui? Eu tenho lá os meus produtos de APIs, tá? Eles podem ser consumidos tanto internamente quanto externamente na companhia. E eu preciso saber quem está acessando o meu produto, né? Quem são os consumidores do meu produto? Quem são os consumidores da minha API? Então, a gente identificou que esse tipo de pergunta, né? Esse tipo de gestão, ele precisa estar centralizado, tá? E quando eu falo centralizado, eu estou falando de pessoas e de serviço. Então, vou tentar exemplificar aqui para vocês. Quando eu estou falando de pessoas, eu estou falando que para que a empresa parceira tenha acesso às minhas APIs, ela precisa ter a permissão de acesso. Então, alguém precisa ir lá e dar a permissão de acesso a essa empresa, a esse aplicativo, a esse sistema, a essa outra API que está consumindo a minha API. Tá? Então, isso precisa estar bem definido. Tá? Esse processo de acesso, de gestão de acesso, precisa estar definido e bem claro para todo mundo, porque isso pode gerar alguns problemas depois, acredite em mim. E quando eu estou falando de serviço, eu estou falando que é muito mais fácil eu delegar o controle de acesso para um serviço do que eu tentar fazer com que cada produto meu tenha o seu próprio controle de acesso. Então, o que a gente tem reparado na prática é assim, geralmente, quando a gente tem muitos produtos expostos, né, muitas APIs expostas, eu tenho um serviço centralizador que cuida só do acesso. Então, depois que uma pessoa permitiu acesso a uma empresa àquelas APIs, de tempos em tempos, aquela empresa ela precisa se identificar e falar assim, bom, eu sou eu mesmo, eu tenho acesso e eu estou acessando os seus produtos. E isso é feito sistemicamente. E para que isso seja feito, a gente sempre tem, a gente chama de microserviço. Então, a gente sempre tem um microserviço responsável por toda a gestão de acesso àquelas APIs. Então, esse é um ponto bem importante, tá? Você tem que ter um processo de controle de acesso, de gestão de acesso muito bem estruturado, muito bem definido. Quem pode, quem não pode, de quanto em quanto tempo os apps ou as empresas têm que se identificar de novo para poder acessar a sua API, tá? Padrões. Então, acho que esse é outro ponto bastante importante. Eu mostrei ali para vocês aquele gráfico, né? Com o comportamento de um dos produtos que a gente tem hoje rodando em produção. Só é possível a gente confiar naquele gráfico se os meus produtos eles são implementados da forma correta.
E para que isso aconteça, eu tenho que definir padrões. Então, o meu processo hoje de construção, ele é muito pautado em padrões de construção de APIs, para que eu tenha depois no futuro formas simples e assertivas é, de poder entender o que está acontecendo com aquele meu produto. Então, a gente viu ao longo do tempo, a gente vê ainda, né? Então, eu estou falando de integração, então toda semana a gente está fazendo integração nova, e quando a gente se depara com uma API que está totalmente fora do padrão, isso dificulta a nossa vida muito, muito. Então, você ter um padrão conhecido, um processo definido para a construção, eu acho que é muito importante, tá? E aí, de novo, né, resgatando lá o modelo distribuído de governança. Aí eu deixo uma pergunta aqui, né? Como é que você dissemina o conhecimento, dissemina os padrões quando você tem um modelo distribuído, né? Como é que você faz com que todo mundo tenha o mesmo entendimento daquilo que você está falando? Isso começa a ficar bem desafiador, né, ao longo do tempo. E aqui acho que para mim é o mais importante em termos de processos, tá? Testes. Então, quando eu estou falando da construção de APIs abertas, a gente tem gastado bastante tempo com teste. Por quê? A gente, quando você está colocando algo em produção, né, você tem que ter confiança de que aquilo está funcionando, né? E quando você está falando de APIs, né, integrações, diversos produtos, a complexidade é muito alta. No meio de toda essa complexidade de padrões e chamadas e retornos e tal, você acaba colocando regras de negócio, né, para que o seu produto funcione ali da maneira que você quer. Então a gente tem gastado um tempo entendendo, e agora eu posso dizer que a gente chegou numa maturidade que é possível escalar isso para outros times ou para outros departamentos dentro da companhia, né? Que é a forma como a gente testa o que a gente está desenvolvendo. A gente tem um processo de teste muito bem claro, muito bem elaborado, na qual a gente submete aquele produto, aquela API, a esse processo de teste. E aí, no final desse processo, eu tenho a garantia de que realmente o que eu construí está de acordo, eu não quebrei nada do que eu tinha antes, e aí eu posso subir com tranquilidade a minha nova versão, posso colocar o meu produto agora no mercado. E quando a gente está falando de teste, né, existem N formas de testar, né? E aí eu queria trazer aqui para vocês uma forma que a gente tem encontrado de realizar esse teste, que é bem interessante, que é muito voltada para o negócio. Né? Quando a gente está falando de teste de APIs, a gente, sem saber de regras de negócio, a gente pode por si só testar as APIs de N maneiras, mas quando a gente fala de regras de negócio, começa a ficar um pouco mais complicado. E aí uma ferramenta que tem ajudado a gente a enfrentar esse desafio do teste, né, do processo e tal, é o Cucumber. Então, com o Cucumber, a gente consegue focar no teste que realmente importa para o meu produto. Então, o meu produto ele tem diversas regras de negócio, e aí o Cucumber é uma ferramenta que deixa eu escrever o meu teste de uma maneira que ele consiga interpretar e executar os testes conforme eu falei para ele. Então, depois no final da apresentação eu deixei alguns links ali sobre o Cucumber, sobre todo o resto que a gente está falando. Mas o que é legal do Cucumber é que eu posso, em texto livre, né? Lógico, eu tenho que seguir o padrão dele de escrita, mas eu escrevendo o meu texto, eu consigo transformar exatamente aquele texto que eu, PO, escrevi em um cenário de teste que vai ser automatizado pelo time de QA, e a toda vez que eu tiver alterações na minha API, ou periodicamente, eu posso rodar esses testes para garantir que o meu produto está funcionando da forma como ele deveria. Então, cara, é uma ferramenta muito legal, tem ajudado muita gente a testar e ter confiança naquilo que a gente está
está promovendo de ambientes e levando isso para o mercado. Eu acho que vale a pena aqui uma atenção especial para teste, como eu falei, e o Cucumber é um cara que tem ajudado a gente aí nessa jornada. Tá. Bom, vamos lá. Agora, o que eu queria falar é o seguinte. Então, vamos falar de portfólio, né, de inventário. Um comportamento muito notável, assim, é que quando as empresas elas começam a entrar no mundo de APIs e construir APIs e se familiarizar com o processo, esse número de APIs começa a aumentar relativamente grande, assim, né? Então, acho que as empresas pegam o gosto pelo desenvolvimento e pela rapidez que é a implementação, a disponibilização desses caras para o mercado, que o seu portfólio ele vai começar a aumentar. Vai chegar uma hora que você, se isso não tiver organizado, se isso não tiver estruturado, você pode se perder dentro das suas APIs, dentro da sua própria empresa, tá? E aí, quais são os riscos disso? Né? O que a gente tem visto acontecer? Né? Então, eu não tenho conhecimento de todo o meu inventário, e aí chega uma demanda para mim que eu preciso desenvolver tal API para atender uma necessidade específica, ou eu preciso de uma integração específica com alguma API para poder complementar o meu produto que eu vou lançar. Cara, se eu não conseguir olhar em algum lugar, ver se eu já tenho uma API que faz isso para mim, que eu já construí no passado, eu vou acabar duplicando essa API. E pode ter certeza que isso acontece, tá? Já passei diversos casos na qual a gente desenvolveu, publicou, e quando a gente olhou para trás, a gente descobriu que tinha uma API que fazia exatamente a mesma coisa. Isso é muito ruim, porque você onerou o tempo do time para desenvolver algo que já existia, você gastou dinheiro com isso, e no final das contas isso já estava pronto, né? Ou seja, o seu produto que já foi rápido para o mercado, ele poderia ter ido de uma forma muito mais rápida ainda. Tá? Então, ter a clareza do portfólio e dos seus produtos é muito importante, tá? Outra coisa também é você ter esse conhecimento segregado por entidades de negócio. Então, como eu falei, as empresas elas começam na construção de APIs e esse número cresce muito e às vezes cresce muito rápido. E você pode ter APIs que fazem a mesma coisa, mas elas não se conversam, né? Elas não estão separadas de uma forma adequada. Então, é muito legal você agrupar esses caras por entidades de negócio ou até mesmo por produto. Então, quando a gente está falando de um produto de Open APIs, né, tem esse produto aqui que faz isso. Geralmente, esse produto ele é composto de diversas APIs. Então, essas APIs estão agrupadas por produto, por entidade de negócio. Esse tipo de organização, ele é muito importante. Ele ajuda muito na hora de você entender impacto, né? Você fazer análise de impacto, você entender se você já tem algo no seu portfólio que já faz aquilo que você quer. E aí, quando você segmenta isso por negócio, seja por produto, por entidade, você é mais assertivo, né? Você sabe onde procurar. Isso ajuda bastante na hora de governar, né? De ter a sua governança bem estabelecida. E aí um cara que tem ajudado a gente muito a organizar isso e a fazer com que esse tipo de problema seja mitigado é a documentação. Então a gente fala assim, a gente geralmente desenvolve APIs e metodologias ágeis, tal, a gente não documenta, tal, cara. Quando você ouve isso, pula fora que é problema. Eu acho que a documentação é um assunto muito importante, muito relevante quando a gente está falando de APIs. Tanto é que ali naquela imagem que eu mostrei anteriormente tem uma parte somente dedicada à documentação. E aí um carinha que tem ajudado a gente nessa parte organizacional, estrutural, é o Swagger. Eu não sei se todo mundo aqui vai conhecer, mas alguém já deve ter ouvido falar, outras pessoas não, mas eu também eu deixei o link lá no último slide para quem quiser se aprofundar um pouco depois.
Bom, o Swagger, ele é um cara que tem ajudado a gente porque ele organiza de forma visual e clara o que a gente tem no nosso portfólio. Então, eu trouxe um exemplo aqui do próprio Swagger mesmo, né? Que ajuda a gente na hora de organizar. Então, vou dar um exemplo aqui bem prático, né? Eu tenho aqui uma API e essa API ela tem N recursos lá. Então, eu posso fazer um post, eu posso fazer um put, eu posso fazer um get. E ali embaixo eu podia fazer um get, agora eu não posso mais. Então, ele dá para você insumos e ferramentas que te fazem entender só de olhar assim do que a sua API está falando, o que ela faz e o que ela pode fazer. E aí um exemplo aqui é o seguinte, vamos supor que você tem a sua API e você não sabe se, o que minha API faz? Cara, eu sei que ela cadastra tal coisa, por exemplo. Tá, mas ela altera também? Isso, quando a gente está falando de um portfólio grande de APIs, esse tipo de regra de negócio pode se perder. E se isso não tiver documentado, o único jeito de saber é usando, testando, perguntando. Quando você olha aqui para o Swagger, você olha ali o método put, o amarelinho, você já sabe que o seu produto, as suas APIs, elas sim alteram aquela entidade. Então, além de organizar de forma visual, o Swagger ainda ajuda a gente a entender como aquilo funciona. E ali dentro de cada operação, né, do post, do put, do get, eu posso expandir ali e ali dentro tem mais detalhes ainda do que eu estou falando. Então, esse cara tem sido um aliado para a gente na hora de organizar o nosso portfólio. Hoje eu trabalho num cliente que tem um portfólio aí grande, né? Quando eu entrei, a gente não tinha nem metade do que a gente tem hoje. E nos últimos 2 anos, a gente mais do que dobrou, talvez triplicou o número de APIs. Então, a organização do portfólio é algo que pode sim trazer dor de cabeça. Se você não se organizar, você realmente pode ter esse tipo de problema, tá? Bom, aqui, por fim, eu vou falar do ciclo de vida de API, né? Quando a gente fala do ciclo de vida, a gente está falando de todo tudo que está girando em torno da engrenagem aí, né? Começando pelo design. Então, assim, eu acredito que cada empresa, no seu devido tempo, ela vai entender qual que é o ciclo de vida da API, tá? Das suas próprias APIs. Não é que o ciclo de vida tem que ser padrão para todas. Mas, geralmente, como o ciclo de vida é formado dentro das empresas, né? O ciclo de vida das APIs. Eles começam, então, sempre de um design, tá? Então, ali as pessoas fazendo mesmo a modelagem, o desenho das APIs, como que elas devem funcionar. Uma vez definido isso, a gente desenvolve essas APIs, a gente testa, tá? Que é o que eu falei ali do Cucumber, que é um passo muito importante. Tanto o desenvolvimento como o teste tem que ter processos bem estruturados, tá? Bom, aí depois disso vem o deploy, ou seja, né, a disponibilização desses produtos, dessas APIs para os seus consumidores. O monitoramento desses caras, então uma vez que essas APIs elas estão lá funcionando, existem pessoas consumindo, eu preciso monitorar isso, eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso saber se o funcionamento está ok. E aí, por fim, depois de um tempo, você entende que talvez determinada API, determinado produto não faça mais sentido. E aí você começa a aposentadoria daquela API, né? Você tem que aposentar aquela API, porque, cara, você não vai ficar gastando dinheiro com aquilo, que nem a gente falou no começo, né? Isso está rodando no ambiente cloud, e eu não quero ficar gastando dinheiro com algo que não me está dando retorno, né? Não está alinhado com o meu negócio. Então, eu preciso necessariamente tirar isso do ambiente. E é isso que eu queria focar aqui, né? Então, todo o processo de design, desenvolvimento, teste, disponibilização e monitoramento é algo que as empresas, ao longo do tempo, elas vão entendendo, elas vão adquirindo esse conhecimento, entendendo como que elas trabalham com APIs. Tá? Mas eu queria focar aqui na aposentadoria, porque é algo que também pode te causar alguns problemas. Dado o contexto que a gente está falando de Open APIs e parceiros consumindo os seus produtos, gerando valor para o seu negócio com o cliente final lá na ponta,
quando você tem um produto no mercado e você pretende tirar ele de circulação, tem alguns cuidados que você precisa tomar. E por que você quer tirar o seu produto? Cara, porque ele não faz mais sentido, né? Ou ainda, é, cara, eu mudei toda a minha forma de autenticação aqui do meu produto, então eu preciso criar uma nova versão desse cara. E a versão antiga, ela tem que morrer. Todo mundo tem que passar a consumir a versão nova. Então, quando a gente está falando de aposentadoria, não somente é desligar algo que não vale mais, que não traz mais valor para o meu negócio, que não está mais alinhado com o meu negócio, mas às vezes é simplesmente o ato de melhorar aquele produto e matar o produto antigo. Você não quer ficar com dois produtos que fazem a mesma coisa no mercado. Então, você tira aquele produto seu que não te atende mais, que não está mais alinhado com o seu negócio, e agora todo mundo passa a consumir o seu novo produto. Quando a gente está falando de aposentadoria de EPIs, é um tema muito delicado, né? Você não quer, por exemplo, que os consumidores do seu produto, eles quebrem. Você não quer que você descubra que a sua API não funciona em produção. Então, a gente tem alguns cuidados que a gente toma para que a gente não promova as famosas breaking changes, né? Então, são mudanças que a gente vai promover no produto, são mudanças que a gente está incorporando, que elas podem sim quebrar a integração. Isso é algo que a gente não quer que aconteça. Tá? E aí tem algumas abordagens que a gente utiliza para isso, e uma delas é a abordagem de depreciação, que eu coloquei ali como Deprecated API Approach, então, dado que eu tenho um produto hoje em produção sendo consumido por parceiros, esses parceiros provavelmente eles vão consumir a minha documentação para entender aquilo que está acontecendo. Periodicamente eles vão consultar aquilo para saber se ainda faz sentido e tal. A gente tem uma abordagem que é de depreciação, tanto na API quanto na documentação. Então, acho que o primeiro passo é você, na documentação, você mostrar visualmente que aquele método, aquela API ou aquele produto, né, ou aquela funcionalidade, ele está depreciado, ou seja, não funciona mais. Tá? Ou ainda funciona, mas está depreciado, ou seja, você não olha mais para aquilo, está funcionando do jeito que está e muito provavelmente isso vai morrer em breve. Tá? Então é muito importante transparecer isso para os consumidores, para os seus parceiros, que aquela funcionalidade, aquele recurso ou aquela API está em fase de depreciação. Tá? Você não pode simplesmente matar aquilo e deixar com que os seus parceiros entendam quando a aplicação deles quebrar. E aí, uma forma de fazer isso mais assertivamente, né, de não causar problemas, não quebrar parceiros, não quebrar o cliente lá na ponta, é você conhecer todo mundo que está consumindo seus produtos, né, que consome a sua API. E aí, ali, os processos de governança entram aí para ajudar a gente nisso, né? Quem são os caras que hoje consomem o meu produto, né? Quem são as empresas parceiras que estão penduradas aqui nesse meu produto? E aí, é seu papel, como dono da API, como o cara da governança, entender quem são eles, saber quem são eles, né? E aí você entrar em contato com essas pessoas e falar, cara, a nossa API, ela está sofrendo uma melhoria, ela vai ser depreciada, e a gente vai definir uma data para que você migre o seu sistema para a nossa nova versão, ou que você pare de utilizar o nosso sistema. Então, essa comunicação de aposentadoria, de troca de versão, ela é muito importante. E você, se tiver um processo, né, tiver uma governança bem estabelecida, você tem total condições de se atentar a isso, saber quem são os seus clientes, seus parceiros, e avisar esses caras, falar, gente, dia tal, a nossa API ela deixa de existir, vocês ou têm que migrar para a nova versão ou parar de utilizar esse serviço. Então, essa comunicação, esse tipo de importância no ciclo de vida de uma API, ele é muito importante, tá? Então, a gente se atenta muito a isso.
A gente não quer que os nossos clientes quebrem, a gente não quer criar nenhum tipo de problema, então a gente tenta se antever de algumas maneiras para que quando a gente depreciar os nossos produtos a gente não tenha problemas, tá? Bom, acho que a gente está caminhando aqui para o final. O que eu tinha para falar aqui para vocês sobre a governança de Open APIs é isso. Aqui eu tentei só trazer alguns pontos que a gente falou e tentei sustentar isso nos 4 pilares da governança. Então, acho que o recado, pessoal, é para a gente que está entrando nesse mundo novo de Open Banking, de Open APIs, de novas parcerias, de tentar atingir aquele cliente lá na ponta que antes a gente não conseguia atingir mais, ou que a gente nunca conseguiu atingir. Como que no contexto de APIs a gente mantém tudo isso de pé, mantém tudo isso rodando, mantém o controle em cima de tudo isso, e não deixe que tudo isso vire o caos, né? Eu acho que esses 4 pilares, então, são que sustentam as nossas estratégias de APIs hoje dentro dos clientes. É isso que a gente tenta levar para os clientes, tá? E, bom, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa com a minha apresentação. E, bom, aqui no final eu deixei alguns conteúdos que eu usei para poder trazer aqui para vocês, algumas leituras interessantes. E aí, estou aberto aí para perguntas, eu acho que a gente pode bater um papo. Beleza? Obrigado aí a todo mundo que assistiu e até a próxima.